A informação de hoje, histórias de amanhã. Um relato dos principais acontecimentos no país e no mundo. Apresentado pela Central TV Brasil, Agência Paranaense de Notícias. Bom dia, amigo e irmão, sou Johnny Schemberg. Estou chegando. A partir de agora, o Jornal da Central TV. Boas notícias. No Jornal da Central TV Brasil, o exercício de cidadania, com opinião forte. Amigo e irmão, estou aqui para informar e também para convocar responsabilidade pública. Gente, o mais importante do comentário de hoje é poder pedir que todos continuem lavando bem as mãos, sempre com álcool gel, usando máscara e sempre se mantendo em uma distância de 1,5 metro de cada pessoa. E, logicamente, tomar as vacinas quando convocado, tá certo? Isso é um pedido. Agora, eu preciso também informar que a vacina que está aí, ela tem menos de 12 meses de validade. E toma-se a primeira, toma-se a segunda e agora a possibilidade de tomar a terceira. Então eu digo que algo está muito, mas muito errado e algo também está muito mal informado. Se existe a vacina e elas, pelas informações dos cientistas, protegem, como então tomar a terceira dose? Amigo e irmão, existe no mundo uma desinformação. Existe também no mundo uma imposição. E os órgãos que deveriam informar estão todos eles desinformando. As instituições que deveriam orientar estão também desorientando. E todos esses instrumentos científicos e sociais não se entendem. Uns falam A, outros falam B, e isso está causando muitas incertezas. E todas elas estão transformando o mundo. Gente, a desconfiança impera em todos os setores produtivos. Desta desconfiança impede o homem de projetar, de estruturar, de viabilizar, isso em qualquer atividade. E isso o que causa? Causa em muito as incertezas. Para entender um pouco do que eu estou falando aqui, eu quero que você analise este caos e procure saber por que os países mais ricos do mundo estão vivendo falta de combustível, falta de mão de obra, desgaste, aumento de tudo e faltando tudo. As instituições do mundo precisam se entender e falar a verdade sem que isso possa ser injusto. A verdade, ela deve continuar sendo absoluta. Sem isso, não existe país que possa aguentar. O Jornal da Central Brasil TV volta já. Está começando No Ar da Tortuga, um programa feito para o agricultor que sabe aonde quer chegar. O destino sustentável do lodo de esgoto, chamado biossólido, é um grande desafio para as empresas. Mas o uso agronômico do material é viável e rentável para a agricultura. O lodo de esgoto serve como fonte de matéria orgânica e nutrientes para o solo, pois tem alta concentração de nitrogênio e fósforo. E fica mais estável, homogêneo e tem odor mais suave que o humus. Viabilize o uso sustentável do lodo de esgoto na sua plantação. O meio ambiente, a empresa parceira e a sua produtividade só tem a ganhar. E não se esqueça, câmara de ar nova é apenas 5% do custo da troca do conjunto rodante. Ou seja, é 5% de investimento seu e 100% da nossa força sustentando o seu negócio. No Ar da Tortuga tem mais borracha, mais resistência, mais durabilidade. No Ar da Tortuga tem mais dicas para você. Fique ligado. Agência Paranaense de Notícias. Precisão na informação.
Está valendo desde ontem, segunda-feira, as transferências e pagamentos feitos por pessoas físicas entre as 20 e as 6 horas da manhã. Isso vai ter limite de até R$1.000. A medida foi aprovada pelo Banco Central em setembro, com o objetivo de coibir os casos de fraudes, sequestros e também roubos noturnos. As contas de pessoas jurídicas não foram afetadas pelas novas regras. A restrição vale tanto para transações por Pix, sistema de pagamento instantâneo, quanto para outros meios de pagamento, como transferências interbancárias, via transferências eletrônicas disponíveis, TED, documentos de ordem de pagamento, o DOC, pagamento de boletins e compras com cartões de débito. Isso mesmo. O cliente poderá alterar os limites das transações por meio dos canais de atendimento eletrônico das instituições financeiras e, no entanto, os aumentos serão efetivados 24 horas a 48 horas após o pedido, em vez de ser concedidos os pedidos instantaneamente, como era feito por alguns bancos. Tudo isso para proporcionar mais segurança para você. O Paraná possui hoje polos tecnológicos em todas as regiões, onde a academia conversa com o setor produtivo, com as entidades cooperativas e também com o governo do estado, por meio de suas entidades. E também a movimentação conjunta entre diferentes autores da sociedade e faz, logicamente, rodar a inovação, girar mais rápido, e é esse o diferencial do estado do Paraná. Esta afirmação foi feita pelo governador Carlos Massa Ratinho Júnior durante a abertura da 3ª Semana da Inovação no Paraná. A iniciativa promovida pelo governo do estado, através da Superintendência Geral de Inovação do Paraná, busca unir o ecossistema de tecnologia paranaense em torno de diálogos, debates e também trocas de experiências ao longo de toda esta semana. O indicador mensal de formação bruta de capital fixo, o FBCF, divulgado no Rio de Janeiro pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, registrou avanço de 2,2% em junho frente a julho deste ano, na série com ajuste sazonal, e assim o trimestral móvel terminou em julho e teve alta de 3,3%. No resultado acumulado em 12 meses, os investimentos apresentaram expansão de 16%. E esta conjuntura, através da pesquisa, informa que foi composta por máquinas e equipamentos, construção civil e outros ativos fixos. A evolução do indicador também representa aumento da capacidade produtiva da nossa economia e, logicamente, reposição do diferencial do estoque de capital fixo em todos os setores. Vamos ouvir agora no Jornal da Central TV o vereador Márcio Barros. O vereador Márcio Barros é jornalista. E por ser jornalista, ele tem um diferencial no seu trabalho legislativo na Câmara Municipal de Curitiba. Ele tem instrumentos da internet que lhe servem muito para saber das necessidades emergenciais e sempre presente nas necessidades da nossa população. Ele está no Jornal da Central TV para destacar o quê? Destacar medidas do Covid-19. E a gente vê agora. Estamos vivendo um momento diferente. Diferente porque a pandemia está passando, né? Mas as medidas ainda precisam ser tomadas. A gente precisa continuar usando a máscara, precisa continuar higienizando as mãos. Quando você for no supermercado, continue limpando o carrinho antes de utilizá-lo. Aqui na Câmara de Vereadores, várias ações foram tomadas.
Eu sou presidente da Frente Parlamentar de Retomada Econômica e Desenvolvimento do Turismo. Abri essa frente parlamentar em parceria com outros vereadores, justamente para que as medidas sejam tomadas com inteligência e de uma forma rápida. Não podemos perder tempo. O setor de turismo foi muito prejudicado, então a gente precisa fazer com que ele volte à ativa, mostrar para as pessoas que Curitiba, que sempre foi destaque no turismo, ainda continua sendo essa cidade maravilhosa, continua recebendo pessoas que querem fazer os seus congressos, as convenções, os shows, os grandes espetáculos, mas para que tudo isso aconteça, ainda assim, nós precisamos continuar tomando os cuidados necessários. Uma pesquisa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo mostra que 25,5% das famílias brasileiras endividadas estão com as contas em atraso. Esse número representa uma queda dos inadimplentes pelo segundo mês consecutivo. Quer dizer, estamos conseguindo avançar e cumprir com compromissos antes não assumidos. O percentual de famílias que relataram ter dívidas a vencer alcançou 74% em setembro, alta de 1,1 ponto percentual em relação a agosto e de 6,8 pontos entre setembro de 2020, o maior incremento anual da série histórica. A Organização Mundial do Comércio revisou para cima suas previsões para o crescimento do comércio global de bens neste ano de 2022, mas alertou sobre uma recuperação desigual e riscos negativos representados pela pandemia do Covid-19 e problemas na cadeia de oferta. A organização disse ainda que espera que o comércio de mercadorias avance 10,8% neste ano, após queda de 5,3% em 2020 em março. A previsão era de crescimento de 8% em 2021. O Jornal da Central Brasil TV volta já. Esta é a Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Carnes especiais, cortes nobres, assados com requinte e muita qualidade. Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Qualidade não custa caro. Qualidade com preço justo. Carnes frescas e assadas é na Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos, a tradicionalíssima de Matinhos. Viajar é sempre uma oportunidade para se reconectar, respirar ar puro, se aventurar, ver de perto as maravilhas da natureza e a grandiosidade da engenharia humana. Viver várias experiências num só lugar. Aqui tudo é pensado para você, com mais acolhimento, diversão e emoção. Foz do Iguaçu. Várias viagens num só destino. Agência Paranaense de Notícias. Precisão na informação. O Brasil não é o único que passa por uma crise energética atualmente. Na China, por exemplo, o nordeste do país já registrou apagões devido à falta de carvão, principal fonte energética da nação. Na Europa, os preços do gás natural dispararam, gerando um risco de escassez em meio à proximidade do inverno no continente, onde o gás também é usado para abastecer os sistemas de aquecimento. As três crises ocorrem em meio a um processo de retomada da economia mundial, com o avanço da vacinação e ameaçam as cadeias produtivas de fornecimento em todo o mundo. Mas há alguma relação entre essas crises? A Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, autuou a operadora de saúde Prevent Senior por supostamente deixar de comunicar seus pacientes sobre o uso de remédios do chamado kit Covid, que, segundo especialistas, não tem eficácia comprovada contra o novo coronavírus. Em nota, o órgão federal responsável por regular o setor de assistência médica particular informou que constatou indícios de infração cometida pela empresa, alvo de um processo de apuração instaurado para verificar se os médicos que trabalham para a Prevent Senior foram induzidos a prescrever o kit Covid. O deputado Luiz Cláudio Romanelli afirmou que é favorável à criação de um passaporte sanitário no Paraná.
Em entrevista para a rádio CBN de Curitiba, Romanelli disse que é um direito dos cidadãos ter a saúde e a vida preservadas. Tem que ter bom senso, ninguém pode expor os outros ao risco. O direito de não se vacinar vai até o limite do direito do outro de estar protegido, afirmou o deputado. É necessário que haja um controle da sociedade para reduzir as possibilidades de transmissão do novo coronavírus. Temos que acabar com a pandemia para retomar a normalidade ou ao novo normal, disse ele. Até 10.500 motoristas de caminhão e avicultores receberão vistos temporários no Reino Unido em uma tentativa de evitar interrupções na cadeia de suprimentos antes do Natal, disse o governo em um comunicado. Anteriormente, o governo do Reino Unido descartou a emissão de vistos para trabalhadores estrangeiros, mas relatório do último sábado sugeriram que os ministros estavam planejando um recuo. O mundo árabe está recebendo expositores de quase 200 países que juntos vão mostrar a última palavra em inovação, oportunidade, tecnologia, mobilidade e sustentabilidade. A Expo Dubai, que vai durar 6 meses e pode ajudar a entender as possibilidades para o mundo do futuro. A expectativa é receber 25 milhões de visitantes, mais do que o dobro da população dos Emirados Árabes Unidos, que cedia a feira internacional. O Jornal da Central Brasil TV volta já. Na Conselheiro Laurindo 491 está estrategicamente localizada a Soma Print, especializada no comércio de equipamentos para foto e vídeo, destaque para iluminação profissional e amador, tanto para estúdio ou externa. São tripés, luminárias, luzes em LED, painéis, refletores, suportes e grande variedade com preços justos. A Soma Print tem consultores especializados oferecendo qualidade. Faça orçamento no 3223-4348. Completa linha em projetores e painéis de projeção. Soma Print, no centro da cidade. Eu convido você a viver mais e também melhor no Hotel Fazenda Luar de Agosto. O lazer, aliado aos sabores da terra, se encontram com objetivos de bem hospedar. Aqui você vai ter emoções, você vai ter alegria e muito prazer. O Hotel Fazenda Luar de Agosto, natureza, bem-estar e muita alegria em Faxinal, no estado do Paraná. Agência Paranaense de Notícias. Precisão na informação. Olá, amigos, aqui é Solomar Rockenbach, sei Tititi. Hoje eu venho falar um pouquinho com vocês a respeito do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço é uma contribuição do empregador e outra do trabalhador, para que no futuro, em sua aposentadoria, ele possa vir a usufruir dessa reserva para levar pela vida. No entanto, o que observamos no Brasil é um grande desrespeito, é uma falta de vergonha com o trabalhador brasileiro. Porque quem faz a gestão desses recursos é o governo, e o governo não corrige esses recursos nem com o valor da poupança. É uma vergonha, é o verdadeiro achar que é o trabalhador brasileiro. E para que o trabalhador possa usar esses recursos que é dele, tem que submeter a regra do gestor público, que é o governo. Olha, minha gente, o dinheiro que é meu, eu tenho que me submeter a regras impostas pelo governo para a compra da casa, para tratamento de saúde e mesmo para a aposentadoria. Quem deveria de fazer essa gestão com responsabilidade seria o próprio trabalhador. Agora, criar um fundo para financiar casa própria, para financiar hospitais, para financiar aqui e acolá, o trabalhador continua pagando a conta e não usufruindo daquilo que é seu. Está na hora dos políticos de nosso país terem o respeito e a vergonha com o trabalhador e mudar essa legislação esdrúxula que hoje achaca o trabalhador brasileiro. Esse é o meu recado de hoje. Aqui é Solomar Rockenbach, sem tititi, de olho no olho com você. O Ministério do Turismo anunciou que o governo federal vai publicar nos próximos dias uma portaria para autorizar o retorno dos cruzeiros marítimos à costa brasileira. O aval foi uma ordem do presidente Jair Bolsonaro e a temporada 2020-21 dos cruzeiros havia sido suspensa para evitar a aceleração da disseminação do coronavírus. A previsão é de que essa modalidade de turismo comece a ser retomada no mês de novembro.
O Hospital Universitário do Oeste do Paraná realizou pela primeira vez uma cirurgia de reconstituição de crânio com molde 3D. O procedimento inédito em um hospital público da região oeste do Paraná foi possível graças a uma parceria das instituições com a startup Segmenta Biomodelis, que está em Toledo, e esse upgrade é vinculado à Universidade Estadual do Oeste do Paraná, a UniOeste. A tecnologia utilizada consiste em um molde com baixo custo que visa atender às demandas do Sistema Público de Saúde, o SUS, não existente na região banco de ossos. Portanto, essa tecnologia em 3D possibilita mais agilidade neste processo e também neste tipo de cirurgia. O Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, iniciou o pagamento da segunda parcela do 13º salário de aposentados e pensionistas. Até o dia 7 de julho, o Instituto concluiu o pagamento da primeira parcela para cerca de 31 milhões de segurados. A data do depósito é de acordo com o número final do benefício. Começa pelo 1, sem levar em conta o dígito verificador. O pagamento é feito em 2 parcelas. A primeira é correspondente a 50% do benefício devido no mês de maio de 2021, foi paga com os benefícios dessa competência de 25 de maio a 8 de junho. Agora, a segunda parcela está sendo paga junto com os benefícios da competência do mês de junho de 2021, de 24 de junho a 7 de julho. Normalmente, o pagamento ocorre nas competências de agosto e também de novembro. Dos 372,2 mil postos de trabalhos criados em agosto, os pequenos negócios foram responsáveis por 265,1 mil, o que representa 7 em cada 10 postos de trabalho. Os dados são do levantamento feito pelo SEBRAE, com base no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, do Ministério da Economia. A maioria das vagas, 46%, foi aberta pelo setor de serviços, um dos mais impactados pela pandemia do Covid-19, que contratou 119,3 mil trabalhadores, quase o dobro da média de grandes empresas desse setor, que em agosto abriu 60,8 mil novos postos de trabalho. Na sequência, aparecem o setor do comércio, com 69,8 mil, indústrias de transformação, 40,6 mil contratações, e 30,7 mil agropecuária, 2,5 mil, sendo que apenas nesse setor o número de novos postos foi inferior ao das médias e pequenas empresas, que abriram 6,7 mil postos novos de trabalho. Em busca de mais 300 milhões de reais para garantir a realização do censo em 2022, orçado em 2,3 bilhões de reais, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, enviou a revisão de custos da consulta à Procuradoria-Geral Federal, órgão da Advocacia Geral da União, a AGU. A medida atende a uma exigência do Tribunal Superior Federal. Atualmente, o Ministério da Economia garantiu 2 bilhões de reais para a realização da consulta no projeto de lei orçamentária anual. Os deputados começam a votar na Assembleia Legislativa do Paraná o projeto do deputado Aribeli Neto, que cria diretrizes para a criação do programa Tem Saída, destinado ao apoio às mulheres em situação de violência doméstica e familiar, com medidas restritivas. A proposta prevê alternativas na busca de autonomia financeira por meio de programas de qualificação profissional para mulheres que estejam sob medida protetiva.
O texto também cria medidas que visem a geração de emprego e renda e também intermediação de mão de obra para as mulheres vítimas de violência doméstica e também familiar. O Jornal da Central Brasil TV volta já. A presença fotográfica dos ausentes. As imagens do ontem e do hoje se encontram no amanhã graças a muita dedicação e experiência de serviços prestados. A T-Color Foto perpetua imagens com muita tecnologia. Revelações, fotos e impressões diversas em tamanho e padrão. Edição, produtos, equipamentos, suporte técnico e o mais importante, muita garantia nos serviços prestados. T-Color Foto. Tudo para imagens na Conselheiro Laurindo 506, 3222-1015. Este é o restaurante Mar e Terra, onde os prazeres da carne se encontram com os sabores do mar. Um desfile gastronômico para quem gosta de comer. Restaurante Mar e Terra, rodízio de carnes com frutos do mar, uma tradição com muita qualidade. Restaurante Mar e Terra, Monteiro Torinho, 141. Agência Paranaense de Notícias. Precisão na informação. Agora, o futebol. O futebol com Zé Domingos e Birubiru. Alô, Johnny, bom dia, um abraço pra você. Zé Domingos, outro abraço. Bom dia, Johnny, bom dia, Biro, um abraço a todos. Zé, primeira partida hoje, a segunda será no dia 10. O que dá pra dizer? O Londrina e Cascavel, quem é o favorito, já que os dois times foram eliminados na Série D do Brasileiro, Zé? Lamentavelmente, o Cascavel vinha num embalo extraordinário na Série D do Campeonato Brasileiro, era dado como favorito, mas acabou tropeçando no Cianorte, perdendo por 3-0, ficou de fora. E lhe restou a decisão do título estadual frente ao Londrina. O Londrina, que também está mal das pernas do Campeonato Brasileiro da Série B, está entre os últimos colocados, brigando para não cair. É uma partida sem muitos atrativos, a não ser o choque do interior, a luta para constar na história do futebol paranaense como campeão estadual. O Futebol Clube Cascavel tem um time relativamente bom, o Londrina igualmente, deve ser um confronto muito disputado, de muita marcação, de muita pegada, impossível se prever este ou aquele como favorito. Será uma partida realmente interessante que você poderá acompanhá-la na transmissão da Rádio Cidade com o Alceu de Castro na narração. Estarei comentando este jogo com o Guilherme Cageu na reportagem. É aguardar, né, Zé? Tomara que o melhor vença e que o torcedor tenha o seu time, que o melhor seja o seu time do coração. O Zé Domingos, onde eu falei as duas equipes eliminadas, eu quis fazer referência ao Cianorte, que acabou sendo eliminado na Série D. O Londrina está na Série B e o Cascavel do Tcheco na Série D. Mas o assunto é o Cianorte, Zé, que foi eliminado pela Aparecidense, Campo Ruim, 1-0 para o time de Goiânia. Pois é, o Cianorte eliminou o Cascavel, se classificou para seguir e empatou em casa a primeira partida contra o Aparecidense, e eu dizia aqui neste tópico que dificilmente o Cianorte conseguiria resultado positivo por ser o time de Goiás muito bem pautado, muito bem esquematizado, um bom time. Não foi surpresa nenhuma a eliminação do Cianorte nesta competição a nível nacional. Ruim para o futebol paranaense, que fica aí, como você disse, com o Londrina tentando fugir do rebaixamento na Série B. Está mal o Londrina, o Cascavel caiu na Série D, o Cianorte caiu também. Apenas o Coritiba fazendo uma bela campanha na Série B, é líder da competição, e a equipe do Atlético Paranaense, que perdeu para o Flamengo por 3-0, mas ainda mantém uma posição boa na classificação do Campeonato Brasileiro da Série A. Shalom, meu amigo Johnny. Um abraço, Zé. Um abraço a você, Biro, um abraço a todos e até a outra.
Mais notícias logo mais no Jornal da Noite. Notícia Verdade. Jornalismo com responsabilidade pública. Agência Paranaense de Notícias.